Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais foram os livros que eu trouxe da minha viagem para a Europa. Quem tem acompanhado o canal recentemente sabe que eu estive fora durante o mês de julho, viajei por diversos lugares, pela Holanda, pela França, pela Bélgica, deixei alguns vídeos aqui no canal sobre lugares literários nesses locais. Espero que vocês tenham gostado, ainda tem mais um vídeo para sair. E é claro que quando eu viajo eu não consigo voltar sem trazer pelo menos um livro ou mais, né? Eu gosto de trazer livros como recordações dos lugares que eu fui, então os livros que eu trouxe têm alguma relação com esses lugares ou alguns personagens específicos desses lugares que eu visitei. Eu vou mostrar para vocês quais são esses livros. Eu estive em Rouen, no norte da França, que é a capital da região da Normandia, e lá é onde ocorreu o julgamento da Joana d'Arc. Foi lá que ela foi queimada em uma fogueira aos 15, 16 anos de idade. Então, quando a gente vai até Rouen, a gente acaba descobrindo e aprendendo muito sobre a vida da Joana d'Arc, e eu simplesmente fiquei fascinada pela história dela, como uma mulher tão, aliás, uma jovem, né, uma moça tão nova conseguiu ser tão forte, né? Pelo que eu sei da história dela é o seguinte: a Joana d'Arc, ela nasceu na França e quando ela era muito jovem, ela começou a receber, nesse período, aliás, a França estava em guerra com a Inglaterra, na chamada Guerra de 100 Anos. Então já era uma guerra que acontecia há muito tempo e a Joana recebeu, enquanto ela fazia seus trabalhos no campo, ela escutou uma mensagem que ela diz que veio de Deus ou da Virgem Maria. Agora eu não lembro bem ao certo se foram anjos quem que deu a mensagem para ela, mas foi uma voz religiosa que disse para ela o seguinte, que ela teria um papel crucial nessa guerra e que ela precisava encontrar o príncipe da França. E aí ela decide ir atrás do príncipe da França, ela consegue falar com ele, ela se veste de homem, consegue chegar até o príncipe e ela lidera uma das batalhas. Imagina, uma moça com 14, 15 anos, ela lidera uma batalha e a França estava perdendo todas as batalhas contra a Inglaterra, e essa batalha liderada pela Joana d'Arc, que foi o cerco de Orleans, ela consegue vencer, e isso faz com que o espírito dos franceses se eleve e que eles tenham novamente fé e esperança nessa guerra. Porém, depois de certos outros acontecimentos, a Joana d'Arc é capturada por ingleses e depois ela vai a julgamento pelos franceses mesmo. E a Joana d'Arc, mesmo tendo feito tudo aquilo que ela fez pela França, ela é julgada e condenada à morte por diversos fatores. Por ela ter sido considerada uma bruxa, já que ela teve essas visões ou escutou essas vozes do além, e por se vestir como homem, que era um crime na época. Então ela foi condenada à fogueira e foi morta. Até hoje a gente pode ver onde que fica na praça central de Rouen o lugar onde ela foi queimada. E como eu fiquei muito interessada pela história dessa mulher, eu resolvi comprar lá essa história em quadrinhos chamada Joan of Arc, of Fire and of Blood, Joana d'Arc do Fogo e do Sangue. Essa é uma versão em inglês, também tinha versões em francês, mas eu resolvi comprar essa aqui, e é uma história em quadrinhos muito interessante. Então começa aqui e são uns desenhos bem legais, com a fogueira, e aí volta no tempo para contar ela aqui escutando as vozes, enfim. E em alguns trechos do livro, ele também traz informações históricas muito legais, como por exemplo aqui, The 100 Years War, então a Guerra dos 100 Anos, você pode ter mais informações. Achei super interessante quando eu li essa história em quadrinhos aqui. Olha que interessante, aqui dá pra ver as casas de madeira e a Catedral de Rouen, que até hoje tá lá exatamente desse jeito assim, muito interessante, é uma cidade belíssima. Muitas das casas de madeira que estão lá não são originais, né? Mas foram reconstruídas no mesmo estilo, então é muito, muito interessante. Além desse livro aqui sobre a Joana d'Arc, eu comprei em um dos museus que eu fui. Aliás, tem um museu sobre a Joana d'Arc que é fantástico, é um museu, como a gente diz, ele é interativo. Então,
A Joana d'Arc ela foi julgada 2 vezes. O primeiro julgamento ela foi em 1431. Ela foi julgada e condenada à morte e morreu na fogueira. E uns 25 anos depois houve um novo julgamento para rever esse processo e ela foi inocentada 20 e poucos anos depois. Mas é claro que aí não faz diferença nenhuma porque a Joana d'Arc já tinha morrido de uma forma cruel. Então, dentro desse museu que se chama The Joan of Arc Experience, vou deixar o site aqui embaixo se alguém tiver interesse em visitar esse museu ou saber mais sobre esse museu, que é muito interessante. Você vai passando de sala em sala, que é dentro de um prédio histórico próximo da Catedral de Rouen, e você vai escutando as pessoas que testemunharam contra ou a favor, na verdade, a maioria contra a Joana d'Arc, claro que são atores, e são projeções, então você se sente imerso nesse universo, parece que você participa mesmo do processo de julgamento da Joana d'Arc. E aí eu achei muito interessante e queria saber mais sobre esse processo, e achei o seguinte, essa já é uma edição mais nova, porque foi um historiador do século XIX, se não me engano, Jacques Trémollet de Villers, que reuniu os testemunhos dessas pessoas que falaram contra e a favor da Joana d'Arc. Então, pessoas da família dela, pessoas que viviam na mesma vila, enfim. Então, aqui tem tintim por tintim o que cada um falou, tudo registrado aqui. Por exemplo, terceiro interrogatório não público, né? Então foi numa segunda-feira, 12 de março, 1431, durante a tarde. E aí tem a pessoa que faz as perguntas, aqui é uma interrogatório com a própria Joana d'Arc. Então eu acho isso interessante, é claro que tá em francês, e um francês, né, do século XV, então é claro que eu vou ter dificuldades, mas achei muito interessante ter esse documento em mãos. E como eu fiquei super interessada na história da Joana d'Arc, se vocês também ficaram, tem uma dica para vocês que eu acabei encontrando aqui na minha biblioteca particular, aqui nos meus livros, e eu tinha esquecido completamente da existência desse livro, que é Joana d'Arc, do Mark Twain. Mark Twain foi um escritor norte-americano do século XX, então ele também foi outra pessoa que se apaixonou, se encantou pela história da Joana d'Arc e resolveu escrever esse livro sobre a vida dela, né? Olha só. É ficção, né? Então é uma ficção histórica. Joana d'Arc é um dos personagens mais populares da história da França. Filha do povo, revolucionária e patriota, Joana foi uma jovem camponesa que se tornou líder militar e comandou todo um exército para proteger a França do domínio britânico. Foi traída pela monarquia e pela igreja e condenada à fogueira em 1431, mas se tornou um símbolo de fé e coragem. Fascinado por sua figura, Mark Twain refaz a saga dessa heroína a partir de 12 anos de pesquisa, baseado nas memórias, e aí tem as fontes bibliográficas desse autor. E esse é um livro de bolso da... deixa eu ver, Best Bolso, e é bem fácil de encontrar em português. Então eu também quero ler esse livro esse ano, que fiquei super interessada pela história da Joana d'Arc. Além desses livros aqui, eu estava então na região da Normandia e eu queria comprar um livro que se passasse nessa região, que eu acho maravilhoso visitar um lugar e depois ler algum livro, alguma história, ou assistir algum filme que se passe nesse local, então você acaba recordando, enfim. Não consegui encontrar, também não tive muito tempo para procurar, mas o que eu acabei encontrando foi o seguinte, esse livro aqui do Adrien Goetz, Intrigue à Giverny, então Intriga em Giverny. Giverny é um lugar que faz parte da Normandia também. Eu não visitei esse local dessa vez, mas numa outra visita à França eu visitei os Jardins de Giverny, que são os Jardins de Monet. Se vocês derem uma pesquisada lá no Google e procurar Jardins de Giverny, você pode visitar e conhecer a casa onde o Monet morou e aquele jardim maravilhoso que serviu de inspiração para diversas das suas pinturas. Então, esse aqui é um livro de mistério e suspense, mais uma aventura da Penélope, que é uma detetive. Não li nenhum livro da Penélope anteriormente, mas fiquei muito interessada nesse aqui, porque se passa em Giverny, e não sei ao certo qual é a data, 2011. E envolve 2 especialistas na obra de Monet e algo relacionado a mistério,
assassinato e arte, então é algo que eu gosto muito, esse estilo de ficção que mistura história e arte, então tô bem interessada em ler. E por fim, eu aproveitei para comprar alguns livros que vão ser muito úteis para a minha pesquisa de doutorado. Já falei para vocês que eu trabalho com Shakespeare em performance no século XIX e a representação da Idade Média no palco. É muito difícil encontrar livros recém-lançados aqui no Brasil. É claro que a gente consegue encontrar na internet, na Amazon ou na Book Depository, mas a Book Depository não está entregando no Brasil por enquanto, o que fez muita falta para mim, porque nesse site o frete era grátis e através da Amazon americana ou a Amazon britânica a gente paga frete e o frete é muito caro para entrega no Brasil. Muitas vezes o frete acaba saindo mais caro do que o livro em si. Então quando eu fui viajar aproveitei para trazer alguns livros aqui. Vou mostrar só um para vocês como ilustração. Esse aqui, Medieval Shakespeare Pasts and Presents, editado pela Helen Cooper, que tem outros livros sobre a Idade Média e Shakespeare e outros acadêmicos da área. Estou super interessada, voltei super animada para continuar minha pesquisa e ler tudo a respeito. E então foram esses livros que eu trouxe dessa viagem. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esses livros e também um pouco mais sobre a figura da Joana d'Arc, que me instigou bastante. Se o vídeo sobre Juan ainda não saiu aqui no canal, fique atento que deve sair logo logo. Falo sobre a Joana d'Arc e também sobre dois outros escritores franceses que, aliás, a Joana d'Arc não era escritora, né? Mas dois escritores franceses que também moraram em Rouen. O Gustave Flaubert, no século XIX, que escreveu a sua obra-prima Madame Bovary, e o Corneille, que foi um dramaturgo do século XVI. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!